Nesse vídeo iremos apresentar o funcionamento do processo de registro das colheitas e também o controle de estoque da produção dentro do MyFarm. Bom, na página inicial, do modo de produção, a gente tem quais são as culturas que foram plantadas dentro de uma determinada safra e com a sua produtividade média, a sua produção total e a quantidade de hectares. Nesse caso foram soja e milho. As informações de produção e produtividade por fazenda, a produção total por variedade e por talhão, fazer um comparativo de produção total, e a produtividade média também por variedade e por talhão. Se uma variedade foi plantada em mais de um talhão, também ele faz o detalhamento em cada um dos talhões para você conseguir ter um comparativo desses, como é que foi essa variedade dentro dos talhões. E também a produtividade por talhão. Essa linha média corresponde à média de 65 sacos que está aqui em cima. Então você consegue ver quais foram as variedades que foram melhores ou piores dentro da fazenda. Aqui é a parte de controle de estoque, o que eu tenho de saldo disponível interno, o que eu tenho saldo disponível com terceiros, o que eu já recebi dos contratos, o que falta ainda receber dos contratos, e aqui de por cliente ou por armazém, né? Então o que eu tenho em armazém interno e armazéns externos, com as colunas de entregue, contratos fixados, fixações, transferência e o saldo disponível. Esse controle, além de ser por armazém por cliente, eu posso ser por contrato. Então tem todo essa também detalhamento por cada um dos contratos. Aqui eu tenho o preço médio de venda para cada um dos clientes e o preço de médio de venda com o passar do tempo que eu realizei as minhas fixações e meus contratos e fiz as entregas dos meus contratos. Para fazer o registro de colheita é bem simples. Eu acesso o menu colheita, clico em nova colheita, informo os dados de transportadoras, que não é obrigatório, a placa do veículo, que eu posso simplesmente cadastrar uma placa que não é veículo meu, ou cadastrar um veículo próprio meu, que vai ter mais informações para serem cadastradas. Seleciono o veículo, posso cadastrar um novo motorista, ou simplesmente colocar e não guardar o motorista, eu só coloco o nome dele. A diferença é que cada vez que vir esse motorista eu vou ter que informar, e se eu guardar eu vou ter ele já cadastrado. Seleciono a fazenda, seleciono a safra que eu estou fazendo a colheita, vou botar na 18 e 19. Seleciono os talhões, nesse caso aqui eu estou fazendo a colheita de milho, a safrinha. Aqui já vem a variedade pré-determinada, né, para esse talhão, no planejamento de safra. Posso selecionar mais um ou outro talhão sem problema nenhum. Apenas eu vou ter que dividir a minha carga aqui, dizendo quantos por cento é para cada um. Nesse caso eu vou deixar 50 e 50. Posso dizer se o destino dessa carga é interno ou externo. Se for interno, vai solicitar em qual armazém eu vou fazer depositar. Se for externo, ele seleciona o cliente que eu quero fazer a entrega. E qual o contrato? O contrato não é obrigatório, inclusive eu posso selecionar mais de um contrato se essa carga estiver atendendo mais de um contrato. Se eu tenho balança interna, eu faço a pesagem interna. Se não, como eu falei que é um armazém externo, eu informo o número do romaneio do cliente que veio, informo o peso bruto da carga, informo a tara do veículo e informo o total de desclassificação. Se eu quiser detalhar as classificações, existe a possibilidade de você informar os descontos que foram imputados nessa carga. Então, impureza, ardida, variado, sei lá, a gente pode informar os percentuais e os descontos que ocorreram, certo? E como eu selecionei dois contratos, eu também informo a quantidade que vai ser atendida desse romaneio em cada um dos contratos, tá? Com isso eu já alimentei aqui as entregas dos meus dois contratos selecionados e também a produção e produtividade do milho naquela safra determinada. Vou selecionar aqui os contratos para vocês verem um pouquinho como é que é o atendimento do contrato. Então no contrato eu tenho todas as entregas realizadas naquele contrato com a quantidade, então todas as cargas, tem a quantidade que foi entregue,
o que falta ser entregue ainda, enfim, tenho o que eu tenho de saldo a fixar ainda, então todas as informações relativas às entregas e também os recebimentos do contrato. Então, que dia foi, se foi através de fixação, qual banco está recebido, ainda falta receber. Para registrar um novo contrato, esses contratos também é muito simples a forma de registro. Aqui um sequencial do contrato, aqui o número do contrato junto ao cliente, informo data do contrato, vencimento do contrato, para que fazenda foi, de que safra foi, de que contrato do que você está fazendo. Nesse caso, botei soja. Qual a empresa, ou seja, qual o CPF que vai fazer as entregas, qual o cliente, se é para DM, para Bunca, para Cargill, para seja lá para quem foi. Posso dizer que é o contrato de armazenagem. Se for de armazenagem, eu tenho que informar embarcar até quanto e retirar o material até quando. Se for venda, eu posso também ter informação de embarque até quando tem que embarcar. Se o valor vai ser a fixar ou fixado, ou seja, vai ser valor aberto ou valor fixado. Se for fixado, eu tenho que informar a data de vencimento, isso já gera o financeiro para mim. Já vai gerar uma parcela financeira desse contrato. A quantidade que eu estou fazendo a entrega, o preço unitário da saca, ele já calcula isso, converte em quilos. Também posso anexar a qualquer negociação aqui. Além disso, nesse módulo a gente tem as fixações, ou seja, a hora que eu tiver um saldo disponível e quiser fazer a fixação do valor, e também as expedição. Expedição é transferência de um estoque para outro, ou seja, tirar do meu estoque e botar para um terceiro, ou tirar de um terceiro e colocar no outro terceiro. Bom, o que eu tinha para falar nesse vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado. Até mais.